Muito bem, meus alunos. Então vamos ver aqui um primeiro exemplo envolvendo medidas de posição e de dispersão também. Exemplo 1, considere a seguinte distribuição de probabilidade. Essa tabela aqui. Então essa tabela, já estou dizendo, estou garantindo, estou afirmando que ela é uma distribuição de probabilidade. Item A, encontre as distribuições marginais de x e y. B, calcular esperança de x, esperança de y e esperança de x vezes y. C, calcular a covariância entre x e y. D, calcular os desvios padrões de x e de y. E, calcular o coeficiente de correlação entre x e y. E na letra F, estou perguntando se as variáveis x e y são independentes e por quê. Pessoal, vou começar, o item A já está pronto. Né? Se você observar bem, ele quer as distribuições marginais, aqui está a distribuição marginal de x, aqui está a distribuição marginal de y. Então, só vou retirar da tabelinha conjunta essa distribuição de marginal de x e tirar de y e colocar, então, aqui separado. Né? Então, o item A está pronto. Distribuição de x, distribuição de y, ok? Agora, calculando a esperança de x. Nós vimos que a esperança é o produto do valor da variável multiplicado pela sua probabilidade e vai somando. Né? Então, é 1 vezes 0,6 mais 2 vezes 0,4. Isso dá, então, 1,4. Esperança de x, 1,4. É a mesma coisa para y. Menos 2 vezes 0,3, menos 1 vezes 0,3, mais 4 vezes 0,1, mais 5 vezes 0,3. Então, a esperança de y vai dar 1. Agora, para calcular a esperança de x vezes y, fazemos assim. Coloquei aqui a tabelinha para a gente observar. Né? Esperança x vezes y. Então, olha, é 1, é x vezes o y, vezes a probabilidade. Então, é 1 vezes menos 2 vezes 0,1, mais 1 vezes menos 1 vezes 0,2, mais 1 vezes 4 vezes 0, mais 1 vezes 5 vezes 0,3. E por aí vai. Mais 2 vezes menos 2 vezes 0,2, mais 2 vezes menos 1 vezes 0,1, mais 2 vezes 4 vezes 0,1, mais 2 vezes 5 vezes 0. Então é assim que calcula a esperança do produto de x por y. Então, fazendo essas continhas aqui, multiplicando aqui e observando os resultados, os sinais positivo e negativo, você vai ter que a variância, ou desculpa, que a esperança de x vezes y é simplesmente igual a 0,9, tá bom? Então veja que é bem simples, parece difícil assim e tal, mas só você lembrar que primeiro multiplica o valor de x pelo de y e a sua respectiva probabilidade conjunta, tá? C, quero calcular a covariância entre x e y, isso é igual ao produto, ou desculpa, é igual a esperança de x vezes y menos a esperança de x vezes de y. Ora, a esperança de x vezes y, acabamos de calcular, é 0,9. A esperança de x foi 1,4 e a de y foi 1. Então, 0,9 menos 1,4 menos 0,5. Deu negativo, com a variância negativa. Esse valor é grande ou é pequeno? Ou seja, a variação de x e y é negativa. Isso quer dizer que, por exemplo, quando o x aumenta, y diminui e vice-versa. Mas isso acontece de forma forte ou fraca. A gente não sabe por enquanto, por esse valor aqui apenas de 0,5, menos 0,5 para a covariância. Mas vamos em frente então. No D, eu quero a variância de x, que nós sabemos é igual a esperança x quadrado menos o quadrado da esperança x. A esperança x a gente tem, é 1,4, já foi calculado. Então falta calcular isso daqui. Esperança x quadrado é 1 ao quadrado vezes 0,6, mais 2 ao quadrado vezes 0,4. Então isso vai dar 0,6 mais 1,6, 2,2. Então, substituindo aqui na fórmula da variância, vai ficar 2,2 menos 1,4 ao quadrado, porque a esperança x ao quadrado e é 1,4. 2,2 menos 1,96 dá 0,24. Essa é a variância de x. E, portanto, o desvio padrão, que é a raiz quadrada, então a raiz quadrada de 0,24 é igual a 0,49. A mesma coisa a variância de y.
é a esperança de y² menos o quadrado da esperança de y. Isso aqui vale 1, a gente viu que vale 1. Então, menos 2² vezes 0,3, mais menos 1² é 0,3, e assim vai. Então, a esperança de y² é igual a 10,6. Substituindo aqui na forma da variância, vai ficar 10,6 menos 1², que é 1. Né? Todo 1 elevado porque a potência é sempre 1. Então, 10,6 menos 1 dá 9,6. O desvio padrão é raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 9,6 é 3,1. O item E, o coeficiente de correlação entre x e y é igual a covariância entre x e y dividido pelo produto do desvio padrão de x pelo de y. Bom, covariância a gente acabou de calcular, vimos que é menos 0,5. O desvio padrão de x é 0,49. O desvio padrão de y está aqui, 3,1. Então, multiplicando isso daqui, dá 1,519, fazendo aqui a divisão, dá menos 0,329. Então, com esse valor do coeficiente de correlação, a gente vê que a correlação é negativa, mas está mais próximo de zero do que de menos 1. Então, é uma relação fraca que existe entre o x e o y, tá? Fraca e negativa, claro. O F pediu para verificar se as variáveis eram independentes ou não. Para verificar isso, temos que verificar se as probabilidades conjuntas fatoram o produto das probabilidades individuais ou das marginais. Isso tem que valer para todos os pares de resultado da variável. Eu peguei aqui um par onde x é 1 e o y é 4, e essa probabilidade conjunta lá na tabelinha diz que é 0. E 0 é diferente da probabilidade de x igual a 1 vezes do y igual a 4, porque o x é igual a 1 com probabilidade 0,3 e o y é igual a 4 com probabilidade 0,1, que dá 0,03, que é diferente de 0. Então, como a probabilidade conjunta não fatorou no produto das marginais, nós temos que x e y são variáveis aleatórias dependentes. Tá bom, pessoal? Exemplo 2, seja x uma variável aleatória contínua com a seguinte função densidade de probabilidade. Fx igual a kx, x entre 0 e 1 e 0 em caso contrário. Encontrar o valor de k para que essa função seja de fato um FDP, e depois determinar a esperança e a mediana de x, e no C, determinar a variância e o desvio padrão de x. Então, vamos lá. Para encontrar o valor da constante, integramos de menos a mais infinito a função densidade e igualamos a 1. Então, k, que multiplica a integral de 0 a 1, porque não vou de menos a mais infinito, porque a função só é não nula para x entre 0 e 1, de x dx, isso tem que ser igual a 1. A integral de x dx é x² sobre 2. Então, quando x for igual a 1, fica 1 vezes k sobre 2. Quando for 0 a nulo, então fica k sobre 2, isso tem que ser igual a 1. Portanto, k, esse passa para lá multiplicando, k igual a 2, tá? Então, a função densidade fica assim, 2x para x entre 0 e 1 e 0 em caso contrário. Agora, a esperança de x, integral de menos a mais infinito, de x, f de x dx. Como já disse, vamos integrar apenas de 0 a 1, porque é onde a função é não nula. É onde a função ela é não nula, tá? De x, a nossa f de x é 2x, e aí dx. Então, esse 2 vai para fora da integral, fica, e o x vezes x² então fica 2, integral de 0 a 1, x² dx. A integral de x² é x ao cubo sobre 3. Então, vai ficar 2x ao cubo sobre 3. Tem que calcular para o x igual a 1 e depois para o x igual a 0. Quando x for 0, anula, né? Então, basta para o x igual a 1. 1 ao cubo é 1 vezes 2 é 2 sobre 3. Então, a esperança de x é 2/3. A variância de x é igual a esperança quadrada de x menos o quadrado da esperança de x. Então, vamos calcular a esperança de x ao quadrado. Integral de 0 a 1, x², 2x dx. Mais uma vez, o 2 vira para fora. Já acabamos de fazer essa integral, quando era x ao cubo. Agora, x² é x ao cubo. E a integral de x ao cubo é x² sobre 4. Então, quando o x for 1, fica 1/4 é 1 vezes 2 dá 2 sobre 4. Cancela, dá meio. Portanto, a variância é igual a esse meio, menos o quadrado da esperança, que deu 2/3. Então, fica meio menos 4 sobre 9. Tirando o mínimo múltiplo comum, entre 2 e 9, dá 18.
Então fica 9 menos 8, 1 sobre 18. Portanto, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, é a raiz quadrada de 1 sobre 18, e pode deixar assim mesmo, não precisa avançar mais do que isso não, tá ok? Bom, então vou terminar essa aula com esse exemplo aqui e depois volto com outro exemplo mais em detalhes, porque trata de um teorema, então vai ser um exemplo onde eu vou mostrar aqui uma parte teórica nesse próximo exemplo que eu vou resolver para vocês, ok, pessoal? Então, até lá.